Reis, capítulo 4, nós vamos ler o versículos 29 a 31. Segundo Reis, capítulo 4, de 29 a 31, que diz assim: E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu, e Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, ele trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Ainda no livro do profeta Oséias, capítulo 7. Oséias capítulo 7, versos 8 e 9 nos falam assim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Prezados irmãos, dois textos bíblicos conhecidos certamente dos irmãos que aqui estão, mas são exatamente esses textos bíblicos que têm vindo ao meu coração num assunto que ultimamente tem despertado muito o meu coração. E eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa daquilo que nesta meditação, nestes textos bíblicos, tem trazido até o meu coração. O pastor Osmar, que falou-nos agora há pouco, na sua meditação de relance, ele tocou num assunto, e é o assunto que está no meu coração. E esse assunto chama-se autocrítica. Meus amados irmãos, nós que trabalhamos na obra de Deus, que temos responsabilidade das mais diversas, quer com poucos, quer com muitos, não importa. Uma coisa é certa: Deus nos entregou alguma coisa para fazer na sua obra. E muitas vezes nós nos preocupamos em dar ao povo, entregar ao povo, enfim, nós queremos o bem do povo. Mas às vezes, nós, irmãos, não tomamos as precauções conosco mesmos. E nesta tarde eu gostaria de falar, meus irmãos, sobre uma autocrítica que nós devemos ter de nós. É nós, irmãos, começarmos a nos examinar, a nós nos colocarmos em determinada posição em que vamos ter como resultado a avaliação do nosso comportamento, como nós estamos fazendo, se estamos agradando a Deus, se estamos no centro da sua vontade e assim por diante. Alguns trechos da Bíblia, irmãos, têm chamado a minha atenção. O trecho que eu li aqui no livro do profeta Oséias fala de uma tribo que o mal estava lhe atingindo e ela não sabia. Diz aqui: Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado, estrangeiros lhe comeram, tiraram toda a força e ele não sabe. As cãs se espalharam sobre ele e ele não sabe. Ele continua não sabendo. A situação não está boa, ele continua não sabendo. Meus amados irmãos, iniciemos, portanto, uma meditação rápida sobre esse assunto. Eu fico pensando que, às vezes, nos dias de Josué, quando da conquista do território israelita, informa-nos a Bíblia que eles tinham um lugar chamado Gilgal. E se examinarmos na Bíblia, pelo menos 10 vezes, nós vamos encontrar que Josué, quando tinha as suas conquistas, não obstante em territórios longínquos, ele voltava sempre para Gilgal, como se fosse ali o seu quartel-general, como que para reunir as suas forças, para tomar ali metas, estabelecer objetivos. Ele tinha o seu Gilgal, o lugar onde ele buscava a Deus, onde ele recobrava as suas energias,
onde certamente ele fazia uma autocrítica das suas investidas na conquista daquele território. E nós, meus irmãos, também precisamos ter o nosso Gilgal, onde nós paramos e olhamos para nós, para saber como estamos nós fazendo a obra do Senhor. Meus amados irmãos, nós lemos na Bíblia de pessoas que estavam apenas com aparência. E se há uma coisa que eu tenho uma preocupação, e creio que os companheiros que estão aqui nesta tarde também têm, é nós não ficarmos somente com a aparência das realidades espirituais. Eu fico pensando, meus amados irmãos, falta-nos muitas coisas e nós não estamos nos apercebendo dessas coisas. E às vezes é necessário que nós paremos, porque o tempo que se para, quando uma pessoa está com o machado, cortando e não está bem afiado, ele está se cansando, está esgotando suas forças, aquele tempo que aquela pessoa para afiar o ferro do machado, não é um tempo perdido, mas é o tempo em que ele vai afiar, vai passar o esmeril, vai passar a lixa, vai deixar, enfim, o ferro bem afiado, para quando reiniciar o seu trabalho, a coisa funcione melhor e ele não se desgaste tanto e a obra seja feita num tempo muito mais curto. Nós lemos na Bíblia, meus amados irmãos, de pessoas que tinham somente a aparência do poder, mas o poder não operava na vida deles. O trecho bíblico que eu tomei como base nos mostra Eliseu, irmãos, que tinha aquele bordão, é um cajado grosso, que Deus operava no ministério de Eliseu através daquele bordão. Deus operava na vida daquele homem, confirmando o ministério profético que havia lhe entregue. Nessa circunstância que nós lemos, o filho da sunamita tinha falecido. A notícia chegou ao profeta. Ele pegou seu bordão e colocou na mão do Geazi. E eu fico olhando, irmãos, como se, na minha imaginação, eu verificasse Geazi com aquele bordão na mão, alegre, caminhando, satisfeito, pensando, estou com o bordão do homem de Deus. E quando chegou lá onde estava o menino morto, colocou o bordão no rosto do menino, e o menino continuou do mesmo jeito que estava, morto. Ele estava com uma aparência de poder, o bordão estava nas suas mãos, mas Deus só operava naquele bordão quando estava nas mãos de Eliseu. Ele estava com aparência de poder, mas o poder não operava na vida de Geazi. Aparência de poder, porém poder. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja, meus irmãos, que Deus levantou e tem confirmado ao longo de todos estes anos. E muitas vezes nós falamos Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. E às vezes Jesus não está salvando, às vezes Jesus não está curando e às vezes Jesus não está batizando com o Espírito Santo. E nós, irmãos, que nós trazemos para nós esse título de igreja pentecostal, muitas vezes eu fico a perguntar para mim mesmo, aonde estão os dons espirituais? Aonde estão as maravilhas? Aonde está o dom de profecia? Aonde estão as interpretações? Aonde estão os dons, conforme relacionado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Meus irmãos, que Deus nos ajude, porque compete a nós, que estamos à frente do povo, nós estamos naquela posição, que Deus possa nos usar, para que a igreja do Senhor, ela possa desfrutar de uma proximidade mais íntima com Deus, e o poder do Espírito na igreja, como Deus quer que ele opere de uma maneira toda eficaz e extraordinária. Aparência de poder tinha Geazi, mas não tinha poder operando na vida dele. O poder de Deus opere em nossa vida? É uma pergunta. Mas continuemos a nossa meditação. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, de pessoas que estavam com vara na mão, mas não havia confirmação de Deus no ministério daquelas pessoas. Houve um movimento nos dias de Moisés, em que algumas pessoas queriam trazer para si o título de sacerdote, que Deus tinha dado somente a Arão. E o movimento cresceu, houve até uma rebelião, e finalmente Deus deu a Moisés a direção para contornar aquela situação. E Deus disse que cada uma das tribos deveriam trazer a sua vara. Portanto, 12 varas. E elas seriam colocadas diante de Deus, e Deus haveria de confirmar
o homem que ele havia escolhido. E realmente, irmãos, a vara de Arão foi colocada, mais 11 varas, cada uma de um representante das tribos. E diz a Bíblia que no dia seguinte, quando lá chegaram, após as varas no dia anterior terem sido colocadas, 11 varas estavam do jeito que haviam sido colocadas no dia anterior, espécies secas. Mas a vara de Arão não. A vara de Arão tinha flores, tinha frutos, tinha renovos, tinha amêndoas, numa confirmação que ele era o homem chamado por Deus. Meus irmãos, quem verificasse o representante da tribo de Gad, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da tribo de Zabulon, com uma vara na sua mão, dizia: ele sim, esse aí tem confirmação de Deus. Mas Deus só confirmava, irmãos, a vara, o ministério que estava entregue para Arão, porque ele era o homem chamado por Deus. Era ele que Deus tinha dado aquela responsabilidade. E a Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado como foi Arão. Meus amados irmãos, que realmente a vara que Deus entregou na minha mão, na sua mão, seja uma vara de confirmação. Que quando eu e você usar esta vara, no sentido figurado, estou dizendo, na palavra, na oração, enfim, nos diversos trabalhos que Deus confiou nas nossas mãos, haja uma confirmação de Deus, haja salvação de almas, haja cura de enfermos, haja batismo com o Espírito Santo, haja renovação, haja dons espirituais, que a vara minha, a vara tua, haja confirmação de Deus. A vara na mão de Moisés, irmãos, era uma confirmação constante. É Moisés estender a vara em direção ao Mar Vermelho, o mar se abre. É ele estender novamente em direção ao mar que havia sido aberto, e o mar se fecha e acaba, como falava o pastor Osmar agora atrás, com os inimigos do povo de Deus, os egípcios. Com aquela mesma vara, Moisés levantou, quando ficou lá no monte orando na presença de Deus, na companhia de Arão e Ur, e Josué com a espada na mão lá embaixo. E aquela vara levantada na mão de Moisés deu ao povo de Deus uma grande vitória contra os amalequitas. Aquela vara na mão de Moisés, estendida sobre a rocha, saiu água para o povo beber. Sim, Deus confirmou a vara que estava na mão de Moisés. Deus confirmou a vara que estava na mão de Arão, e que Deus confirme a vara, o ministério, o trabalho que Ele confiou a cada um de nós, seja um pastor, seja um evangelista, seja um presbítero, seja um diácono, seja um professor de escola dominical, não importa a responsabilidade, mas que quando eu falar, você falar, Deus confirme, Deus dê vitória e a obra seja feita, glórias a Deus. Mas, meus amados irmãos, nós vemos de pessoas que estavam com escudo, um exército com escudo. Só que não era escudo, irmãos, real. Não era escudo conforme a revelação de Deus. Informa-nos a Bíblia que nos dias de Salomão, e podemos ler isso na palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, Salomão, naquele reino de esplendor, quando o reino de Israel chegou no seu auge, diz no segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, os versículos de número 15 e 16, o seguinte, segundo Crônicas 9, 15 e 16. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido, para cada pavês mandou pesar 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano, escudos de ouro. Mas, irmãos, não houve perseverança em que aquele povo buscasse a Deus. Salomão passou para a eternidade. Posteriormente, lá no capítulo de número 12, já nos dias do seu filho Reoboão, diz o capítulo 12, versículos 9 e 10. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Reoboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Ora, irmãos, nos dias de Salomão os escudos eram de ouro, mas nos dias de Reoboão os escudos de ouro foram levados, e para substituir os escudos de ouro foram feitos escudos de cobre, parecidos, mas não do mesmo material. Talvez do mesmo formato, mas não do mesmo material que era ouro. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que nós possamos trabalhar, meus irmãos, com material original,
que nós não trabalhamos com imitações de coisas parecidas, mas que nós trabalhamos com o ouro da revelação, o ouro, meus irmãos, das verdades divinas, o ouro, meus irmãos, da confirmação de Deus no nosso trabalho, o Espírito de Deus fazendo a obra por nós, glórias a Deus, e que nós, irmãos, não façamos inovações, mas trabalhemos com o mesmo material, a doutrina santa, a doutrina que salva, a doutrina que liberta, a doutrina que aperfeiçoa, a doutrina que leva a igreja a ter uma proximidade mais íntima com o Senhor nosso Deus. Escudos de cobre em lugar de ouro. Mas também nós vemos na Bíblia, meus irmãos, um obreiro que ele estava com o machado na mão, em determinado momento ele ficou somente com o cabo, porque o ferro do machado escapou e caiu lá no Rio Jordão. Ele estava com o machado completo? Não, o machado faltava o ferro. E eu fico preocupado, meus amados irmãos, para que na minha vida não fique faltando ferro. O ferro, irmãos, é uma atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito que opera, é o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que dirige a mensagem, é o Espírito Santo que dá a mensagem, é o Espírito Santo que fala no coração, é o Espírito Santo que compunge o coração. E quando, irmãos, nós estamos com o ferro da atuação do Espírito de Deus na nossa vida, a obra de Deus, irmãos, é realizada. A palavra de Deus não volta vazia. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, porque a palavra é dele, tem endereço certo, ele confirma a sua palavra, ele honra a sua palavra, porque a palavra dele não volta vazia, e Deus vela pela sua palavra para cumprir, diz a Bíblia. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas, irmãos, na minha, na sua vida, que somos o cabo, precisa haver o ferro. E eu fico preocupado, muitas vezes pensando, será que o ferro de Deus está atuando poderosamente na minha vida? Está atuando na nossa vida. Nós somos obreiros, a nossa responsabilidade é maior. Devemos ser o melhor crente da congregação. A congregação, irmãos, é exatamente aquilo que eu e você somos. E quanto mais crente nós formos, mais crente será a congregação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aparência, parecia machado, mas era somente o cabo. É autocrítica. Mas, meus irmãos, nós vemos na Bíblia de pessoas que estavam somente com a vasilha bonita, mas não tinha azeite dentro. Lembra das 10 virgens? Estava à espera do esposo, mas tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor que dizia: aí vem o esposo! E houve um reboliço, e acordaram, e 5 não tinham azeite nas suas vasilhas. A vasilha estava lá, irmãos, era igualzinha das outras, quem sabe decorada, muito bem pintada, muito bem ornamentada, mas não tinha azeite. E muitas às vezes têm pensado que aquelas virgens significa pessoas que não são crentes, mas a palavra virgem na Bíblia é empregado para aqueles que têm comunhão com Deus. Mas aquelas virgens, irmãos, não tinham azeite. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós não tenhamos somente a vasilha, mas dentro da vasilha esteja o azeite, o conteúdo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O crente não é uma pessoa vazia, o crente não é uma pessoa oca, o crente tem conteúdo. Quando Pedro e João subiu as escadarias do templo na hora da oração, o homem está ali para pedir esmola. E quando Pedro vai subindo, o homem estende a mão como que ele me dá uma esmola. E Pedro e João diz: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos? Eles tinham alguma coisa, nós temos alguma coisa, glória ao nome do Senhor. O que nós temos, isto te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Nós temos alguma coisa, e a maior prova que nós temos alguma coisa, é que a Bíblia está dizendo para mim e para todos nós aqui nesta tarde: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, glórias a Deus. Meus amados irmãos, mais 5 só tinha vasilha, mas não tinha conteúdo dentro da vasilha. Que Deus nos ajude, irmãos, para que guardemos o conteúdo que Deus nos entregou. Que nós guardemos no nosso coração aquilo que Deus nos revelou, a nossa chamada, a nossa convicção, a nossa disponibilidade, a nossa disposição em servir ao Senhor. Porque, meus irmãos, alguém querendo roubar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu fico pensando de um homem, irmãos, que tinha um tesouro muito grande dentro dele. Este homem era Sansão. O tesouro da vida de Sansão era a presença do Espírito de Deus na vida dele. A força de Sansão
salvação não era propriamente força de músculo, força física, mas era a presença de Deus na sua vida. Mas ele brincou com as coisas de Deus. Ele quis exibir as coisas de Deus diante de uma mulher. Deus não deu talentos espirituais para mim, para o irmão, para nós ficarmos nos exibindo diante de quem quer que seja. Mesmo porque aquilo que eu tenho, você tem, foi Deus que deu, e como Ele deu, Ele pode tirar. E devemos conservar na humildade, no temor, aquilo que Deus nos entregou, para que possamos receber o inteiro galardão na presença do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, mas Sansão abriu o seu coração e o tesouro foi embora. A Bíblia diz que Dalila importunava ele todos os dias, até que a sua alma se angustiou até a morte. E ele, diz a Bíblia, abriu o seu coração e diz: eu sou homem nazireu de Deus. Abriu a casa do tesouro. Não abra a casa do tesouro o coração. Meus amados irmãos, há uma passagem na Bíblia que me impressiona. Nos dias do rei Ezequias, meus irmãos, diz a Bíblia que ele ficou doente. Em razão da enfermidade dele, a notícia correu e chegou até Babilônia. E o rei de Babilônia, que estava na expectativa de uma oportunidade para visitar Jerusalém, enfim, a nação israelita, e descobrir seus pontos estratégicos para no futuro atacá-los, e uma oportunidade ótima para fazer uma visita, e nomeou uma comissão, que na aparência eram pessoas conduídas, demonstração de solidariedade, mas no coração era descobrir os pontos fracos e fortes da cidade. E quando a comitiva chegou, diz a Bíblia que o rei Ezequias já tinha até melhorado, já tinha convalescido da sua doença, recebeu muito bem a comissão, e diz a Bíblia, ele levou aquela comissão a conhecer diversos pontos da cidade, inclusive levou aquela comissão na casa do tesouro. Mostrou os escudos, mostrou as lanças, mostrou o ouro, mostrou a prata. E quando ele, Ezequias, está saindo com a comissão enviada de Babilônia, Deus já estava mandando o profeta Isaías ao seu encontro com a seguinte mensagem: o que foi que eles viram na tua casa? E Ezequias, com a maior simplicidade, para não dizer ingenuidade, disse: coisa nenhuma há que eu lhes deixasse te mostrar. E o profeta Isaías abre a boca e diz da parte de Deus: assim diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que tudo quanto tu mostrastes será levado para a Babilônia. Não demorou muito tempo, irmãos. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e a primeira preocupação dele foi levar aquele valor que a sua comissão, anos antes, havia sido como que colocado a par de todos os detalhes, aquilo que o homem Ezequias foi levado tudo para a Babilônia. Guardemos bem o nosso coração, o nosso tesouro, o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa convicção. A Bíblia diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. Mas, meus amados irmãos, lemos na Bíblia de pessoas que somente tinham palavras, mas não haviam realidades nas suas palavras. Meus irmãos, o próprio Sansão, que é o caso que nós estávamos mencionando agora há pouco, quando brincou com o pecado, e já os seus cabelos cortados, e o Espírito de Deus havia se retirado da sua vida, e Dalila disse: olha, Sansão, os filisteus vêm te pegar. E Sansão se coloca de pé, e disse: desta vez, eu vou fazer como eu fiz antes. Ele estava confiado no que ele tinha sido e não no que ele era. Eram somente palavras, porque não havia mais realidade. Ele não sabia, diz a Bíblia, que o Senhor já havia se retirado da sua vida. E quando ele quis esboçar, quem sabe, uma reação para soldados que chegavam, não sei se 5, se 10, se 15, não importa, para um homem que tinha enfrentado 1000, que fosse 20, não dava nem para o começo. Mas quando Sansão, irmãos, quis fazer força para enfrentar aqueles inimigos, irmãos, eles lhe dominaram, arrancaram os seus olhos, e Sansão ficou escravo, sem os olhos e sem a presença do Espírito de Deus. Perdeu a atuação do Espírito de Deus na sua vida. Ele só tinha palavras: vou fazer como eu fiz antes. Mas não tinha mais realidade. Eu estou me lembrando do Geazi, que quando Naamã foi curado, irmãos, que cura maravilhosa, todos se lembram, quando mergulhou 7 vezes no Jordão, e dar o último mergulho, pôr a cabeça fora da água, estava completamente curado. Em reconhecimento, pelo milagre, pela cura.
Diz a Bíblia que Naamã quis dar um presente para Eliseu. Eliseu disse, não quero presente. Mas o Geazi pôs os olhos no presente. Que coisa! Nós estamos às vezes padecendo necessidade, e o profeta tem uma ocasião tão boa para receber uma oferta, e agora ele recusa essa oferta do Naamã. E Naamã foi embora. E quando ele foi embora, diz a Bíblia que o Geazi armou um plano no seu coração de pegar uma oferta para ele. E saiu por conta sem informar o profeta, e vai encontrar o Naamã que já está indo lá na frente. E quando o Naamã está indo lá na frente, alguém olhou para trás, viu o Geazi correndo, pararam, e quando o Geazi vai chegando, Naamã perguntou, vai tudo bem aí? Se vai tudo bem. Como que vai lá o profeta? Tá bom, você, tá tudo bom. Vai tudo bem. E às vezes nós perguntamos, como que vai, irmão? Como é que vai, irmão? Está tudo bom, está tudo bem, vai tudo às mil maravilhas, mas às vezes é somente palavras, não existe realidade. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós possamos, vai bem com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vai bem com a misericórdia do Senhor, vai bem porque Jesus está na minha frente, vai bem porque o Senhor não tem me desamparado, vai bem porque o Senhor tem confirmado o meu trabalho, vai bem porque o Senhor tem dado paz no meio do povo, vai bem porque o Senhor tem confirmado a sua palavra fazendo a obra, vai bem com a graça de Deus. Mas meus irmãos, o Geazi só tinha palavras, Sansão só tinha palavras. Mas meus amados irmãos, nós vemos de pessoas que tinham o nome de vivo, estavam mortos. O pastor da igreja de Sardo, foi dito a ele, tu tens nome de que vives, mas estás morto. Irmãos, eu fico pensando, uma pessoa que estava morta, dirigindo uma igreja, dirigindo uma reunião e estava morta. A palavra morte na Bíblia não significa extinção. A palavra morte na Bíblia significa separação. E tem 4 sentidos na Bíblia: morto em pecado, morto para o pecado, segunda morte e morte física. E em cada um desses 4 sentidos, nunca quer dizer extinção, e sim, e sempre separação. E o pastor da igreja de Sardo, diz a Bíblia, estava morto. Irmãos, que Deus nos ajude, que nós não estejamos mortos, irmão, mas que estejamos vivos, glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, peixe morto é levado pela correnteza. Peixe morto, irmãos, vai parar lá na praia. Mas peixe vivo não. Peixe vivo luta contra as ondas. Peixe vivo, irmãos, ele avança mar adentro, porque ele tem vida. E quando nós temos vida, irmão, nós enfrentamos tantas ondas, tantas dificuldades, mas nós não somos levados, irmão, por esse mundo mau. Não somos levados por essa geração perversa. Nós mantemos a doutrina, nós mantemos a palavra de Deus. Nós vemos uma época difícil, irmãos, que nunca Satanás atacou tanto a igreja como está atacando agora. Ele ataca de todos os lados, mas se ele está atacando, também o Espírito de Deus quer nos dar força, quer nos dar a sua graça, para nós fazermos a obra com capacidade, graça e coragem do Senhor. Mas nós lemos na Bíblia, irmãos, de pessoas que tinham o nome de rico e eram pobres. A igreja de Laodiceia, principalmente o pastor dela, dizia: rico sou, e eu estou enriquecido, e eu de nada tenho falta. E Deus olhou lá de cima e disse: como dizes tu, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta? Não sabes tu que és um miserável, um pobre, um cego e um nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e que unja os teus olhos com colírio para que tu vejas. Irmãos, um pastor que era pobre, cego e nu. Agora imagine os irmãos, uma pessoa diante de um trabalho nessas condições espirituais. Meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre salvação da mulher, a Bíblia fala sobre salvação do obreiro. O obreiro também tem que ter a sua salvação. E a salvação do obreiro é aquilo que diz Paulo escrevendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como
aqueles que te ouvem. Que Deus nos ajude, irmãos, porque o obreiro salvo, a igreja salva. O obreiro avivado, igreja avivada. O obreiro de oração, igreja avivada. O obreiro de oração, igreja que ora. O obreiro que contribui, igreja dizimista. O obreiro evangelista, a igreja vai fazer evangelismo. A igreja é exatamente aquilo que é o obreiro, glórias ao nome de Jesus. Mas, meus irmãos, lemos na Bíblia de pessoas que somente tinham fumaça e não tem fogo. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o preguiçoso, irmãos, diante dele aparece fumaça. Fumaça é uma coisa e fogo é outra coisa. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós não tenhamos fumaça. Fumaça, irmãos, embaraça. Fumaça, irmãos, causa dificuldade de enxergar. Mas o fogo não. O fogo ilumina. O fogo purifica. O fogo queima. O fogo espanta. O fogo chama atenção. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós tenhamos o fogo de Deus dominando o nosso coração, dominando a nossa vida. Irmãos, e nós venhamos manter, irmãos, o modelo da palavra que Deus confiou nas nossas mãos, a doutrina santa. Meus amados irmãos, nós vemos na Bíblia a necessidade da manutenção da santa doutrina. A Bíblia nos mostra que a doutrina é chamada de regra. Quando São Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que a doutrina é uma regra. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: todos os que andarem segundo esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Meus amados irmãos, a doutrina foi revelada a alguns homens. Ela é modelo. Quando Deus falou com Noé a respeito de uma arca, diz a Bíblia que Deus lhe deu modelo. A arca não foi uma descoberta de Noé, não foi Noé quem bolou. A arca teria mais ou menos 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura em 3 andares, feito de madeira. Não foi Noé quem descobriu isso, foi Deus quem lhe deu uma revelação. E Noé fez conforme o modelo que ele havia recebido do Senhor. E quando ele fez conforme o modelo, ele entrou sua família e foram salvos das águas do dilúvio. Irmãos, assim também a doutrina do Senhor, nós temos que seguir o modelo que está aqui manifestado, ensinado, pautado nas páginas da Bíblia Sagrada, glórias a Deus. Assim também Deus falou com Moisés, quando Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, diz a Bíblia, e naquele espaço de tempo, Deus se revelou, entre outras coisas, Deus se revelou um tabernáculo. E Moisés, irmãos, recebeu uma demonstração de Deus assim: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. E quando Moisés desce, Deus lhe dá 2 auxiliares, Bezaliel e Aholiabe, que trabalhavam em ouro, prata e coisas preciosas, para que, sob a orientação, a coordenação de Moisés, fizesse as coisas conforme a revelação divina. E realmente foi feito. E quando chegou no dia da inauguração, a glória de Deus foi tão grande, diz a Bíblia que a nuvem da presença de Deus invadiu todas as dependências do tabernáculo, e Deus manifestou ali a sua glória, porque estava de acordo com o modelo, glórias a Deus. Assim também foi no dia de Salomão, que construiu aquele magnífico templo. Mas não foi Salomão que tirou da sua cabeça, embora ele tivesse uma sabedoria muito grande. O seu pai Davi, um dia, estando na presença de Deus orando, Deus lhe deu a planta, lhe deu o modelo. E Davi até queria construir aquela casa. Mas ele era homem que tinha derramado muito sangue. E Deus disse: você não, mas o seu filho vai fazer casa para mim. E quando Salomão, de posse da planta, fez conforme a revelação que Deus havia dado ao seu pai Davi, quando foi no dia da inauguração, a glória de Deus era tão grande que os sacerdotes caíram com o rosto em terra e começaram a adorar a Deus, porque a glória, o fogo de Deus havia descido sobre aquele lugar. Nós tivemos uma época difícil, irmãos, em que nós, que queremos manter a doutrina que nós recebemos, nós temos, irmãos, investidas malignas, para que nós não venhamos manter aquilo que Deus quer que seja mantido na sua igreja. Nós temos 3 grandes perigos. O primeiro perigo é a mistura. A mistura.
O segundo perigo, meus irmãos, é imitação. E o terceiro é inovação, que atacam a igreja diariamente. Primeiro é a mistura. Meus amados irmãos, quando o povo de Deus se mistura, o povo de Deus perde o vigor. Quando o povo de Deus se mistura, Deus não pode operar como gostaria de operar, porque existe mistura. Quando o povo de Deus se mistura, os crentes ficam indefinidos. Quando o povo de Deus se mistura, Deus se afasta, como se afastou em algumas ocasiões. Mas que Deus nos ajude, irmãos, que não haja mistura. Que a igreja não seja uma massa isenta de fermento. Um povo lavado, purificado no sangue de Jesus. Que lutemos, irmãos, com todas as nossas forças, para que a doutrina de Deus seja mantida, custe aquilo que custar. Porque Deus vai confirmar a sua palavra quando a doutrina estiver sendo mantida, como Deus quer que ela seja mantida na igreja. Nós vivemos uma época difícil, irmãos, em que, até mesmo no nosso meio, a porta já se abre em alguns lugares. E torna-se difícil, irmãos, manter aquela doutrina que recebemos daqueles nossos pais na fé. Mas que Deus ajude, para que na porta da nossa congregação, Deus coloque um anjo, como colocou lá em Sodoma, na casa de Ló. Diz a Bíblia, irmãos, que os varões de Sodoma queriam invadir a casa de Ló. Mas quando eles tentaram fazer isso, os anjos se colocaram do lado de dentro, impedindo que a porta fosse aberta. Que a porta não seja aberta, que a porta seja fechada. Custe o que custar, glórias ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, vivemos épocas difíceis, em que, meus amados irmãos, muitos querem alargar o caminho. Mas não adianta querer alargar o caminho aqui, porque ele continua estreito ali em cima. Meus amados irmãos, a mensagem de Deus não mudou. Eu fico pensando quando Deus mandou Moisés e Arão para falar a Faraó, para tirar Israel da terra do Egito. A primeira mensagem de Deus, quando Moisés perguntou: Senhor, e qual é a tua mensagem? O que eu falo para Faraó? Moisés, a mensagem que tu vais falar a Faraó é a seguinte: deixa sair o meu povo para que vá ao deserto, caminho de 3 dias, e lá me celebre uma festa. Faraó não deixou. Houve uma praga. Deus mandou Moisés segunda vez. Qual foi a mensagem de Deus? Deixa sair o meu povo para que vá caminho de 3 dias, e lá no deserto me celebre uma festa. Faraó não deixou. Lá vem outra praga. Deus manda Moisés novamente. Qual é a mensagem de Deus? Deixa sair o meu povo para que vá no deserto, caminho de 3 dias, e lá me celebre uma festa. Faraó não deixou. Em praga novamente. Qual é a quinta mensagem? Deixa sair o meu povo. Sexta mensagem: deixa sair o meu povo. Sétima mensagem: deixa sair o meu povo. Oitava mensagem: deixa sair o meu povo. Irmãos, Deus não mudou a sua mensagem. Os homens podem mudar, os homens podem cair em espírito, pregar um evangelho leve, um evangelho suave, não faz mal, tá bom, não tem problema, continua assim, mas Deus não muda a sua mensagem. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, que nós falemos a mensagem de Deus como é, ainda que alguém possa nos chamar de antipático, antiquado ou qualquer outro adjetivo que queiram dar, mas que a palavra de Deus seja falada como ela é, glórias a Deus. Eu fico pensando que às vezes, meus amados irmãos, acontece comigo, com você, com diversos irmãos que estão aqui, aquilo que aconteceu lá nos dias do profeta Micaías, quando o rei queria ir à batalha, e chamou lá uns profetas desviados, e eles diziam: Deus está contigo, pode ir, vai ser uma grande vitória. Irmãos, e todos pulavam e tocavam a buzina, dizendo: Deus está contigo, rei Acabe, pode ir. Eu disse: escuta, não tem mais nenhum que a gente consulte a Deus, não tem mais nenhum profeta. Tem o Micaías, mas ele é sempre do contra. É chamar ele de uma palavra dura, é uma palavra áspera. Olha, não convém. Não, chama ele. E mandaram uma comitiva chamar o Micaías, o profeta. Olha, Micaías, o rei quer ir para a batalha, já tem profetas, as dezenas, que estão dizendo a uma só voz que Deus vai dar vitória ao rei, e você vai lá e fala a mesma coisa. Não, o que Deus me mandar falar lá, eu vou falar. E lá chegou diante do rei.
E o rei, com toda a sua pompa, irmãos, com toda a sua posição, com o seu status, como é, eu posso ir na batalha? E falou com tanta, irmãos, ousadia, com tanta pompa, com tanta posição própria, com o seu eu. E o profeta disse, pode ir, pode ir. Fala a verdade. Posso ir? O profeta abre a boca e começa a dizer, eis que eu vejo os montes. É uma visão. Eis que eu vejo Israel correr. E começou a descrever a grande derrota que Israel teria indo naquela batalha. E quando ele terminou, disseram, não falei? É sempre assim. Sempre uma palavra dura, é uma palavra áspera. Eu não falei que ele era do contra? E o rei diz, pega esse homem, mete ele no cárcere, sustenta ele com pão e água até que a gente volte da batalha. E o profeta abre a boca mais uma vez e disse, se tu voltares em paz, o Senhor não falou pela minha boca. E o rei foi, irmãos, nunca voltou, porque morreu lá no campo de batalha, irmão. É melhor falar a verdade, doer, mas falar a verdade de Deus do que por panos quentes e o povo ser enganado e não usufruir da vitória de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude. Às vezes falar a verdade, irmãos, pode doer alguém. Nós temos de tempo que quando pregava, irmãos, os ouvintes, diz a Bíblia, que rangiam os dedos, tapavam os ouvidos, irmãos. Mas não adianta, quando Deus, irmãos, está falando, a pessoa pode tapar os ouvidos, a pessoa pode virar a cara para cá e pode murmurar daqui ou de lá, mas quando Deus fala, irmãos, a pessoa tem que ouvir, glórias a Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que apedrejaram a Estevão, mas Estevão falou a verdade. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, vocês são como os vossos pais. Apedrejaram ele, só que quando o irmão estava para essa vida, ele olhou para cima, ele viu os céus abertos e viu Jesus em pé, à mão direita de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao alto, assentou-se, mas agora Jesus estava de pé, porque ali estava Estevão, que estava selando com o seu sangue a fé que havia abraçado, e Jesus como que se coloca de pé para receber aquele seu servo na glória, que dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito! Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, não alteremos a mensagem que Deus nos deu. Jonas não quis ir pregar na cidade de Nínive pela primeira vez. Viajou no ventre do peixe. Essa é a história. Mas depois, irmãos, quando ele ora no ventre do peixe, vomita lá na praia, ele pergunta, Senhor, e agora qual é a mensagem? Prega a pregação que eu te disse. É aquela mesma, eu não mudei, Jonas. Você mudou, mas eu não mudo, Jonas. A mensagem minha é a mesma. Irmãos, a mensagem de Deus não mudou, glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a falarmos a palavra de Deus como ela é. Quando nós falamos a mensagem de Deus como ela é, irmãos, a pessoa chora, baixa a cabeça, o desviado volta, a pessoa vem pedir perdão, porque é a mensagem de Deus, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Meus irmãos, primeiro perigo, mistura. Segundo perigo, inovação. É perigoso, irmãos, nós fazemos aquilo que os outros estão fazendo lá fora. Um dia diz a Bíblia que Israel teve uma derrota tão grande, irmãos, quando Davi trazia a arca para Jerusalém, com muita alegria, com muito regozijo, e a arca vinha num carro novo, diz a Bíblia. Ora, um carro novo, colocaram a arca e estão fazendo aquele cortejo, todo mundo alegre. E atrás vinha vindo um homem chamado Uzá. Só que a arca, irmãos, à medida que o carro novo vai levando a arca, o boi vai fazendo aquele movimento e a arca foi estudando. E o Uzá que estava lá, a tua arca vai cair, não vou deixar. Quando ele pôs a mão, morreu na mesma hora, porque somente pôs a mão naquela arca. Mas havia um erro terrível que Davi estava cometendo. Ele estava trazendo a arca em carro novo. A arca não era para ser levada em carro novo. A arca era mais ou menos um caixote de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, uma tampa inteiramente de ouro chamada propiciatório, onde havia 2 querubins com as suas faces voltadas um para o outro,
nos cantos daquela arca tinha argolas, duas na frente e duas atrás, de modo que duas varas ou varais ultrapassavam nas extremidades. Isto para que dois sacerdotes na frente, dois sacerdotes atrás, a levassem sobre os seus ombros. A arca era para ser levada no ombro do sacerdote e não em carro novo. A obra de Deus, irmão, não é para ser levado em carro novo, é para ser levado nos ombros, irmão, da oração, da consagração, da dedicação. Mas, meus amados irmãos, quem fez carro novo pela primeira vez? Filisteus. Quem fez segunda vez imitando? Davi. Imitou aquilo que os filisteus tinham feito. Irmãos, nós não precisamos imitação de quem quer que seja. Nós já temos o modelo aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não precisamos de imitação. A Bíblia diz que um dia o rei de Israel foi fazer uma visita, meus irmãos, lá na Síria, mais precisamente na capital, em Damasco. E chegou lá, visitou um lugar, visitou outro, até que chegou num lugar que chamou sua atenção. Ele viu um altar, irmãos, que era o altar lá dos Círios. Altar, irmãos, diferentes. Ele ficou impressionado. Altar mais baixo, outro modelo, outro material. E ele raciocinou: esse sim que é o altar. Me dá um pouquinho desse altar, vou mandar fazer um assim lá em Israel. O nosso altar é um altar muito grande. É um altar que tem 1,5 metro de altura, 2,5 metros de lado, com pontas. É pesado porque tem cobre forrando a madeira para não pegar fogo. Sacerdote para ministrar em cima precisa pôr uma roupa especial para não se ver as suas vergonhas. Um altar difícil para levar, precisa muitos homens para carregar. É difícil fazer a manutenção, tem que ir com as pevitadeiras, tirando as cinzas e mexendo na lenha. Esse não. É um altar baixinho, fácil de carregar, fácil de fazer manutenção. Esse é um novo modelo. Esse é um altar para frente, como diria alguém hoje na nossa linguagem. E se fizeram um altar novo. E diz a Bíblia que tiraram o altar do Senhor que havia sido dado a Moisés por revelação, desmontaram a base e puseram no lugar, os pés puseram no outro lugar e puseram o altar novo. Só que quando foram invocar o nome do Senhor naquele altar novo, não havia resposta de Deus. Deus só respondia naquele outro altar. Meus irmãos, Deus só responde no verdadeiro altar da sua palavra, da doutrina. Glória ao nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós, primeiro, não tenhamos mistura. Segundo, não tenhamos imitações. Terceiro, que nós, irmãos, não tenhamos inovações. A Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. E diz mais, não te entremetas com aqueles que buscam mudanças. Irmãos, nós não precisamos de mudanças. Nós precisamos do poder de Deus. Nós não precisamos de movimentos. Nós precisamos de avivamento. E nós temos que fazer uma autocrítica, porque eu disse que nesta tarde nós teríamos uma palavra de autocrítica. Às vezes nós estamos tendo muitos movimentos. Avivamento, muito pouco. Eu costumo um congresso, uma confraternização, um seminário, não importa o nome, não pelo que acontece naqueles dias da realização. Eu quero saber o que vai acontecer segunda-feira de manhã, na vida dos que participaram. Eu estava num trabalho agora, lá no Triângulo Mineiro, com um pastor que trabalhou aqui em São Paulo, um trabalho muito grande, muita gente reunida. Eu disse, irmãos, eu não estou preocupado com o que vai acontecer aqui nesse congresso. Se Jesus batizar, glória a Deus. Salvação, glória a Deus. Eu quero saber na segunda-feira qual é o tamanho que os crentes vão estar. Maior do que quando começou ou menor. E foi salvo muitas almas, graças a Deus. Uma coisa, o pastor telefone e diz, irmão Valdir, eu não podia deixar de telefonar. O que está acontecendo, irmão? Olha, irmão, está acontecendo uma coisa.
Os jovens resolveram orar, jejuar, estão evangelizando de casa em casa, estão ganhando almas, estão buscando a Deus. Oh, glória a Deus! Então foi avivamento, porque movimento, irmãos, existe muito. E permita, meus irmãos, numa oportunidade como esta, quando ainda eu tenho 5 minutos, e eu posso dizer, sei que há pastores aqui que podem dizer, com base aquilo que eu vou falar. Se eu pudesse dar uma pesquisa nesta tarde, eu diria, meus irmãos, que nas nossas igrejas, 70% é movimento e não avivamento. Nós gastamos o dinheiro, e eu fico muitas vezes observando nos nossos cultos de festividade, quem são as pessoas descrentes que os crentes estão trazendo. E às vezes no lugar que tem 3.000, nós encontramos 2 pessoas. Festa dos crentes com os crentes. Nós já estamos debaixo da graça. A missão nossa é aquela: levantai os vossos olhos e olhai para os campos e vede que eles estão brancos para a ceifa. Aonde que estão os batismos com o Espírito Santo? Aonde que estão os dons espirituais? Aonde que estão as revelações? Olha, irmãos, eu estou lutando e sei que muitos podem fazer coro comigo nesta oportunidade. Enquanto no culto que eu estiver dirigindo não acontecer 5 coisas que caracteriza um culto pentecostal, eu não estarei contente. O culto terá sido incompleto. O culto pentecostal tem uma programação. Qual é a programação? Quando vós vos reunis, irmãos, dizia São Paulo, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Esse é o culto pentecostal. Começa com louvor, aquele verdadeiro louvor, não, irmãos, balanço do corpo para lá e para cá, imitação de música mundana, mas aquela música sacra que faz o coração chorar. Eu sou daquele tempo e sei que tem muitos irmãos que ainda são daquele tempo em que os crentes levavam lenço para o culto, porque no culto eles choravam pela presença de Deus na vida, glória a Deus. Mas há culto, irmãos, que o povo fica cantando, um companheiro, então me tira o nome e o lugar, realizou um trabalho, um congresso que, segundo ele, teria 5.000 pessoas. O culto começou 6h30, cantando, 7h30, cantando, 8h30, cantando, 9h30, cantando, e quando era mais ou menos 25 para as 10, agora, irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olha, irmãos, está provado na pesquisa científica que 2 horas de reunião, a absorção humana, ela somente está até a metade. Depois da metade, ela cai para 60, 40, 30, 20, e depois de 2 horas, a absorção está a 10%. E depois de 2 horas de canto, com a absorção está a 10%, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu fui, irmãos, com muita delicadeza, mas com palavras apropriadas, mas eu fui obrigado a dizer: meus irmãos, já passa das 9h30. O povo já está impaciente, não vendo a hora de falar amém nesta reunião. Está provado que pregar depois das 9 horas, a absorção da mensagem de Deus não chega a 10%. Eu disse mais, estou sabendo que daqui 5 minutos vai se levantar uns 500 irmãos que fazem parte das caravanas que 20 para as 10 tem compromisso com ônibus. Vai tumultuar todo esse ambiente. Disse mais, Deus me deu uma palavra que eu tinha que transmitir, pelo menos uma impressão do que Deus me deu. Eu vou precisar de 30 minutos. Eu não vou ter 30 minutos. Então, agradeço, volto outra oportunidade. Ore por mim. Amém. E sentei. Meus amados irmãos, eu já disse que quando for num culto desse, a melhor coisa que o obreiro faz, quem for pregar, é abrir em Lucas, lá no capítulo 20, que diz assim: e o segundo. Lê, senta, o trecho não diz nada, ninguém quer nada com nada, então vai todo mundo vazio para casa. Mas que Deus nos ajude, irmão. Começa com louvor, mas tem doutrina também, irmão. Tem a palavra de Deus que alimenta.
tem as revelações, irmão, tem os dons espirituais. Oh, glórias ao nome do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude. Mantenha a palavra. Vamos ter cultos pentecostais, irmãos. O mundo está cansado de ouvir falar de religião. O mundo quer ver uma coisa nova. Essa coisa nova, irmãos, é a igreja com culto pentecostal. Lembra como nós tínhamos culto anos atrás, irmãos? Como os dons espirituais operavam? O crente subia no púlpito e dizia: irmão, Jesus me curou. Jesus resolveu o meu problema. Jesus me deu vitória. E o pecador ali diz: oh, mas Deus está neste lugar. O próprio pecador falava para outro pecador: olha, fui na igreja dos crentes, lá Jesus cura, lá Jesus liberta, venha para lá. E até o próprio pecador convidava outro pecador para vir ouvir a palavra de Deus. Irmãos, 5 coisas. Quando vós vos reunis, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Que Deus nos ajude, irmão. Autocrítica. Vamos ter autocrítica. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos ser um obreiro, irmãos, vibrante na presença de Deus. E Deus haverá de confirmar a vara que está na minha mão, a vara que está na sua mão. E Deus fará a obra para a glória do seu santo nome. Nós agora iremos para o jantar. Após o jantar, nós teremos aqui um grande culto, se Deus assim permitir. E a festa continua, não é? Glória a Jesus. Fiquemos em pé. Após a oração, os irmãos poderão descer por aquela porta direita para o jantar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor,